Bom, gente, hoje a gente vai para a nossa terceira obra, que está na lista de leitura obrigatória da FUVEST, que é Água Funda, um livro escrito pela Ruth Guimarães, né, que é enfim, ela é uma das grandes escritoras do modernismo brasileiro, que foi muito deixada de lado, mas a escrita dela, principalmente nessa obra, é muito incrível, assim. Bom, ela pertence à segunda geração moderna, né? Então essa geração ela é muito marcada por um valor social, né? E de que trata essa obra da Ruth, né? Ela vai ser muito regionalista, universal e dialética, mas eu vou explicar isso, né, daqui a pouco. Ela também vai tratar do sistema capitalista do século XX e ela vai tematizar muito o trabalho, né? A relação de trabalho atual e moderna. Além disso, ela vai tratar também do processo de abolição da escravidão e a instauração da República no Brasil. E a grande crítica do livro são elementos que nunca vão mudar, que não vão mudar, por mais que haja um processo de modernização. Acho importante a gente falar um pouco, né, da Ruth Botelho Guimarães, né, a nossa diva da vez, porque eu acho muito importante entender o contexto dela para entender a obra, né? Bom, ela nasceu em 1921, na Cachoeira Paulista, né, no interior de São Paulo, tanto é que a narrativa de Água Funda vai se passar no interior, né, do Vale do Paraíba, né, que engloba os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, ela era uma profunda estudiosa do folclore nacional. Ela vivia afirmando que uma grande paixão dela era o miticismo brasileiro, né, o folclore brasileiro. Então, isso levou ela também a interpretar, a se interessar pela história oral do mundo. Então, como que as relações orais constituíram uma parte da história. E a gente vai ver muito dessa oralidade presente nessa obra da Ruth, que a gente vai estar analisando aqui hoje. O que mais? Ela pertenceu ao grupo Baruel, que foi um grupo que reunia intelectuais no centro de São Paulo no período da ditadura. Então, ela foi uma intelectual ante o período ditatorial, assim como todos os modernistas, né? Mas é importante ressaltar isso dela também. E também é importante a gente saber que ela foi esquecida, entre aspas, né, no modernismo brasileiro. Por quê? Porque isso vai meio que esbarrar nas características da autora. Porque ela era mulher, ela era negra e do interior de São Paulo. Então, tipo assim, a gente sabe que os modernistas, né, o movimento modernista se deu no centro urbano de São Paulo. Então, o fato de ela não ser de São Paulo já, né, entra em embate com a estética modernista, né, com a repercussão do modernismo. O fato dela ser negra também, né, a gente sabe que se nem hoje a relação racial no Brasil é igual, né, naquela época com certeza não era. E também ela era uma mulher, né? A gente não pode esquecer disso. E a gente também tem o fato, né, de que o brasileiro não aprecia a literatura nacional. Pode ser, isso é uma generalização, sim, porque grande parte da população brasileira não enxerga, não vira os seus olhos a literatura nacional, né? Que nem a gente tanto vira nos nossos divos, né? Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, enfim. E ela, então, é uma mulher moderna, né? Porque ela nasceu nesse momento moderno. E vale ressaltar que ela levou muita influência do Mário de Andrade, né? Ela se inspirou nele. Mas é importante a gente saber que não por isso os torna igual, porque eles são de gerações modernas distintas, né? O Mário de Andrade escreveu a nossa obra digníssima, Macunaíma, na primeira fase, e a Ruth Guimarães, como eu já falei, ela é da segunda fase. Então, né, o que ela vai fazer? Através de uma perspectiva popular, ela vai abordar de maneira moderna os desdobramentos da República no Brasil. Quem fez isso, mas não de maneira moderna? Machado de Assis em Quincas Borba, porque ele tratou os possíveis desdobramentos da República no Brasil, só que através de uma perspectiva burguesa. Tá, vamos falar um pouco sobre o modernismo da Ruth, né? Como eu falei, ela pertence à segunda geração moderna, que é marcada por 3 pilares. O primeiro é o regionalismo, então a gente vai ter uma autora regionalista, porque ela vai se voltar ao interior do Brasil.
Por que ela se volta ao interior do Brasil? Porque o interior, ele se mostra um espaço de suspensão da realidade, né? É uma suspensão da verossimilhança, o que acaba por tornar o impossível, o mitológico, o incrível em algo banal, em algo comum e fácil de se acreditar. O segundo pilar é a universalidade dela, porque que ela vai tratar a construção dos personagens, né, de forma a construir a história do país. E é importante a gente discutir a universalização do sentimento humano. Então a gente fala de conflitos de demanda universal, né, conflitos que todos os seres humanos passam. E o terceiro pilar dela é a dialética e a oralidade. Vamos lá. Em questão dialética, ela vai convocar o leitor a participar da obra. Tanto é que a narradora da obra, ela está narrando de maneira oral para um seu moço. O seu moço seria o leitor. E ela constrói um leitor que é palpiteiro, um leitor que está inserido na história como um ouvinte. E ele acaba que é um agente, né? E dessa forma, a narrativa se constitui de um modo dialético, né? Por isso que a gente chama o narrador de um narrador-leitor, porque ele está meio que lendo a história pra gente, contando pra gente, o que torna a narrativa oral. E, além disso, o livro ele tem uma linguagem simples, mas essa linguagem é opcional. E a gente não pode dizer, então, que essa linguagem simples da Ruth torna esse livro pouco sofisticado ou simples, porque a oralidade é o ponto de estilo dela, porque ela decide por demonstrar a oralidade como um fator que constrói o nosso país. E agora, sobre o estilo moderno da Ruth, né, vou fazer umas pequenas sínteses da obra, né, os pontos meio que principais. A obra vai se passar, né, num lugar que chama Fazenda Olhos d'Água, e o nome, né, dessa fazenda meio que possui dois significados, né? Nascente, que é a ideia de origem de alguma coisa, nesse caso seria a origem da escravidão, eu vou explicar isso um pouco mais para frente. E as lágrimas, né? Lágrimas de tristeza, lágrimas dos escravos. Bom, existe uma grande construção metafórica em cima da ideia da água, né? Por quê? Porque a água é impossível de ser contida e ela sempre vai seguir o seu caminho. Então, no livro, a água acaba que simboliza a mudança. Que mais, né? Sendo uma obra moderna, ela vai desconstruir limites românticos, né? Idealizados. Só que no engenho vão ser essas relações amorosas que vão ser as responsáveis pela desconstrução, né? Que a gente vai ter a Carolina se apaixonando pelo jovem moço e o Joca, num segundo momento, se apaixonando pelo Curiango. Mas eu vou falar dessas relações mais pra frente, né? E a gente pode associar, né, essa utilização do romantismo para destruir a idealização, a gente pode associar às obras do Machado de Assis, né? Então a gente pode aproximar os autores nesse aspecto. Bom, falar um pouco sobre a redenção de Cã. Eu não acho isso algo que cairia no vestibular, mas o Ramon falou, então eu vou, né, abordar aqui essa ideia para vocês. A redenção de Cã, eu espero que todo mundo conheça o que é, mas é esse quadro aqui à direita, né, que foi pintado no contexto de imigração, né, de europeus para o Brasil, e, enfim, em um contexto em que existia muito da influência cultural de que o negro era um ser inferior no Brasil. Então, a gente começou a lidar com a estratégia cultural e política do branqueamento da população, né, que foi uma ideia que veio à tona no contexto. E no que se baseava o branqueamento da população? No casamento de pessoas negras com brancas para que os filhos nascessem, né, a cada geração, eles nascessem mais brancos. E isso aumentaria a parcela branca da população e diminuiria a parcela negra. E quem é a nossa mulher negra na história de Água Funda? É Dona Maria, que é filha é mãe da Cia Carolina, desculpa. E a gente vai ter a lógica da Glória, porque a terceira geração dela, né, a Dona Maria, ela vai se casar e vai ter uma filha parda. E aí a filha dela, que vai ser assim, a Gertrudes, vai nascer branca. Mas o que isso tem a ver? Já já eu falo disso. Falando sobre o início da obra, a gente tem a Fazenda Olhos d'Água, né, que vai pertencer à família da Sinhá Maria Carolina, que no final do livro termina, né,
morando de favor na casa da companhia. Então, a gente percebe que a gente está nessa primeira parte da obra, eu vou falar sobre a segunda parte da obra, que a gente está situado num período de pré-abolição, porque a fazenda é escravocrata, perdão. Então a gente pode concluir que o enredo vai discutir a ruína da Casa Grande, a ruína da grandiosidade da família da Sinhá Maria Carolina. Por quê? A Sinhá Carolina ela acaba se envolvendo com um jovem que foi expulso de casa, e depois que ela se envolve com esse jovem, ela meio que levou um golpe, ela vendeu a fazenda e ele abandonou ela, e aí ela acabou que virou uma espécie de andarilha, uma certa mendiga que precisava da ajuda dos outros, né, da gentileza dos outros para que ela conseguisse sobreviver. Então a gente tem uma troca de papéis, né, porque ela era uma dona de escravos. E a gente tem a discussão sobre o fato de assim a Carolina ter perdido isso tudo pela associação, né, pelo envolvimento dela com esse novinho, ou pela maldição da Joana dos Anjos. Mas eu vou falar dessa Joana dos Anjos mais pra frente. Agora, voltando para a lógica do campo, qual que é a relação com a obra, né? A Dona Maria é a mãe da Sinhá Carolina, que é mãe da Sinhá Gertrudes. E assim, a Gertrudes, ela vai se apaixonar pelo capataz da fazenda, que é o Inácio, o Bugre. Ele é uma mistura de negro, de indígenas e de branco. Então, né, é o próprio Brasil. E a avó Maria, que é negra, ela apoia o relacionamento. Então, nisso a gente tem a quebra da lógica de Cã. Porque na terceira geração, quando a filha nasceu branca, ela vai lá e se envolve com um homem não branco, quebrando essa lógica. Bom, agora indo para a parte que eu começo a achar mais importante, né? O contexto sócio-histórico e cultural de Água Funda. Bom, a narradora, ela é meio que uma extensão da diva Ruth Guimarães. E ela percebendo, né? Ela vai narrar a história percebendo os efeitos da mudança brasileira entre o final do século XIX e o início do século XX. Então, a gente vai ter termos de aspectos de extrema importância, como o fim da escravidão e o início do capitalismo industrial interior, sendo que esses dois aspectos vão ser divididos entre as duas partes do livro, que eu vou falar daqui a pouco. Em relação ao fim da escravidão, a gente tem a Carolina. Por quê? Porque o fim dela representa o fim de um modelo de controle. Porque a Carolina, no fundo, representava o modelo escravocrata, né? Escravocrata. Gente, tá escrito errado, mas é que é uma palavra muito difícil de falar para mim. Então, como a Carolina representava isso, né? A gente tem que o fim dela simboliza o fim da escravidão no Brasil. Bom, que mais? Sobre o fim da escravidão, a gente tem a maldição de Ana dos Anjos, ou Joana dos Anjos, como vocês preferirem se referir a ela. Bom, quem foi, né, Joana dos Anjos? Ela era uma escrava da Sinhá Carolina, e a Sinhá Carolina não quis trazer o marido da Ana dos Anjos para trabalhar na fazenda dela. Então ela separou, né, marido e mulher. E isso acabou que disseram que por conta disso, né, um dito popular lá na região, de que a Ana dos Anjos teria por conta disso jogado uma maldição na Sinhá Carolina, o que levou ela ao fim. Então, a Ana dos Anjos teria, ao seu fim, né? A Ana dos Anjos teria sido responsável pelo fim da Sinhá Carolina e, consequentemente, pelo fim do modelo escravocrata no Brasil. E agora, sobre o início do capitalismo industrial no interior, a gente tem a companhia e o que a companhia vai representar. Mas eu vou falar da companhia um pouco mais pra frente, para não ficar muito confuso. Bom, a Sinhá Carolina, né? Existe uma hora o narrador fala assim, né? Sinhá Carolina foi embora, mas tudo continua o mesmo. Então, o modelo de controle escravocrata ou análogo à escravidão acabou permanecendo. Mas eu vou falar dessa relação de trabalho que explora mais para frente. E como que se dá, né, o arco da obra? Por meio, né, dessa narradora que é uma caipira, a gente acompanha a fazenda Olhos d'Água, né?
E narrar a história da fazenda faz com que a narradora também narre a história, com H maiúsculo, né, que é a história do nosso Brasil, tratando os seus eventos e as transformações que ocorreram no Brasil. Bom, agora sobre como está organizada, né, a obra dessa primeira e dessa segunda parte. Bom, elas são divididas, né, separadas por aproximadamente 50 anos, né, a primeira e a segunda parte. A primeira parte fala sobre o trabalho escravo, né, sobre a fazenda Olhos d'Água, e quais são os arcos que a gente precisaria focar, né, o arco da Sinha Carolina, da Sinhazinha Gertrudes com o Inácio Bugre, né, o relacionamento deles, a maldição da Joana dos Anjos, que eu falei para vocês já, que jogou a maldição na Sinha Carolina, e o fato da Sinha Carolina ter que vender a fazenda para a companhia. E na segunda parte, a gente já vem com a exploração do trabalho pela companhia aproximadamente na década de 40. Então, os desdobramentos da companhia, né, na região onde era antes a fazenda. Então, a gente vai ter a companhia representando uma visão capitalista de produção, a gente vai ter a Curiango, muito relacionada a uma bruxa que também joga uma maldição, que leva o Joca à sua loucura. A gente também tem o arco do Mané Pão Doce, que eu acho um arco muito importante de se analisar para entender as relações de trabalho, e a gente vai perceber o processo da tentativa de modernidade, de modernização do Brasil. Bom, um tempo de modificação dos modelos de trabalho, né? Em um certo momento da obra, o narrador fala para o seu moço, que é o leitor, como eu já disse, que tudo ficou como dantes, né? Tudo está como era antes. Por quê? Porque grande parte dos acontecimentos, né, da obra se dão na primeira metade do século XX, como eu já falei. Isso importa para que a gente pense as transformações que ocorreram na obra. Que transformações são essas, Júlia? A chegada da indústria no campo, né, que é simbolizada pela chegada da companhia na fazenda, né, pela substituição da fazenda pela companhia, e os novos modelos de exploração que a indústria simboliza, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Com a instauração da República e o fim do modelo escravocrata do Brasil, não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre isso em Quincas Borba, o país tentou mascarar as características pré-republicanas que eles tinham. E entre uma dessas características que a Ruth Guimarães vai abordar nessa obra dela, está a exploração laboral, a exploração, né, de trabalho. Por quê? Que ainda que esse modelo liberal prometesse a liberdade do trabalhador, a gente percebe formas análogas à escravidão e a repressão do trabalhador, sendo possível a gente perceber isso nos casos do Joca e do Mané Pão Doce. Do Joca eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a loucura dele relacionada ao trabalho. Mas em relação ao Mané Pão Doce, eu acho um arco muito importante de se analisar. Por quê? Ele foi um sujeito que se rendeu às promessas de enriquecimento que a companhia prometia, né? Ele achando que ia poder ser um trabalhador digno, foi e entrou para a companhia. Só que ele se torna um escravo moderno, né? Porque as condições de trabalho eram muito análogas à escravidão. Ele sofria abusos, violência física, violência mental. Ele era preso ao trabalho, né? Preso à terra, porque ele acumulava muitas dívidas. E isso é basicamente uma escravidão. Quem estudou história, que é com a história clara, sabe disso. Então, a gente tem que tudo permaneceu igual em Olhos d'Água, né? Na fazenda. Porque ainda que houve uma modificação, esse modelo de exploração continua o mesmo. Bom, agora falando sobre a companhia e o que ela representa e a lógica legalista, né, na obra. Bom, a companhia, ela representa algo estrangeiro e ela representa a modernização do modelo de trabalho, né? Só que, ao mesmo tempo que ela muda esse modelo de trabalho, ela mantém certos aspectos, né, já antigos do modelo escravocrata. Ela tem um representante muito participativo, e isso faz com que as pessoas aderissem ao projeto disseminado pela companhia, né? Tanto é que tem um trecho da obra que um dos trabalhadores da companhia falava assim: é claro que a gente gostava da companhia, afinal, quem não gosta de ser tratado como gente? Porque eles tinham um chefe que também trabalhava no campo, só que ele era só mais um explorado, né? Que mais?
A companhia compra a fazenda da senhora Carolina, né? E isso acaba que substitui o modelo de trabalho. Né, essa nova forma de liberal e capitalista de se trabalhar. Basicamente, ela tá xingando o capitalismo porque ele representa uma exploração do trabalhador. E errada ela não tá, né, gente? Agora, falando sobre a lógica legalista, né? No capítulo 8, a gente tem uma briga de bar, né? Que é uma briga comezinha. O que é uma briga comezinha? É uma briga boba, é uma briga casual. E esse episódio, ele demonstra como que no Novo Brasil foi muito incentivado a se reprimir as pessoas físicas, deixando de lado as criminalidades corporativas. Por quê? A companhia, tendo cometido vários crimes, nunca foi punida. Mas por uma briga de bar, os homens são presos. Então a gente percebe que os grandes e poderosos nunca vão ser punidos, mas sim os individuais e os banais. Bom, agora falando sobre a Curiango. É uma das personagens mais divas da obra, né? Ela representa o nosso Brasil e ela não tem nome. Ela é chamada pelo narrador como uma alcunha de pássaro, né? Cujas características arredias, né? O que são isso? Características bravas e fortes justificam a personalidade dela, né? Que é uma personagem feminina, forte, muito interessante. E a gente percebe um processo modernista na personagem. Por quê? Porque ela não conhece o próprio passado, ela não reconhece a sua identidade, assim como o Brasil e o próprio brasileiro. Então a gente tem tanto no livro quanto no projeto modernista brasileiro uma tentativa de resgate de memória. E ela é uma descendente real, porque tem um trecho no livro que fala sobre o fato dela ter uma coroa de penas e tudo mais. Então a gente tem essa representação da busca pela identidade do Brasil. E como se dá, né, o arco da Curiango? O Joca vai ser o cara que vai se casar com ela e ele começa a ter delírios nos quais ele vai buscar a figura da mãe de ouro. Eu vou explicar quem é a mãe de ouro e quem é o Joca daqui a pouco. Por quê? Porque em um certo momento ele teria debochado da história da lenda, né, da mãe de ouro. Então ele pode ter sido castigado ou punido pela mãe de ouro. Só que isso vai ser muito dito como se ele tivesse enlouquecido de amor pela Curiango. Então ela meio que é culpada pela loucura do Joca. Vou falar agora sobre o enlouquecimento do Joca e o que ele pode representar pra gente. Ele pode representar as políticas públicas de saúde do século XX, porque ele trabalhava numa caldeira e tinha muita poeira, tinha muita água acumulada, a higiene sanitária lá, né, as condições sanitárias não eram propícias para a saúde humana. Então, né, a gente pode ter que isso influenciou no enlouquecimento do Joca. A gente também tem a mãe de ouro como uma força natural que vai se revoltar com a exploração do meio ambiente. Vou explicar isso quando eu falar agora daqui a pouco da mãe de ouro. A gente tem também, né, que o trabalho e as condições cansativas do trabalho do Joca na caldeira acabam que pioram a saúde mental. E a gente também pode pensar na paixão por Curiango, porque o amor dele pela Curiango, né, o amor do Joca pela Curiango, fez o personagem se perder. E a gente tem isso como uma crítica ao romantismo, de novo, né? Quem é essa bendita mãe de ouro? Gente, ela é uma diva, tá? É uma lenda, né? Um mito que algumas pessoas dizem ser de origem indígena, algumas pessoas dizem ser de origem africana, mas é uma lenda que é associada à exploração do ouro e à escravidão, porque ela envolve uma busca por justiça e punição, né? Punir os senhores de escravos, senhores de engenho. Então, o Joca, quando ele enlouquece, ele fala que ele está sempre buscando a mãe de ouro. Então, a gente não fica na dúvida, né, se ele está buscando por esperança ou por perdão, né? Esperança de se liberar desse modelo análogo à escravidão de trabalho, ou perdão por ter debochado da mãe de ouro. Então, ele acaba que utiliza de mito e da realidade para justificar os acontecimentos da sua vida. E como que é justificada a história em toda a obra de Água Funda? Bom, explicar os efeitos, né, da história sobre o homem é uma missão muito difícil. Só que o ser humano encontrou um contorno eficiente para essa estratégia, né? A mitologia. Eu não estou falando aqui sobre religião, tá? Eu estou falando sobre mitologia.
até porque são coisas diferentes, né? Na obra não é abordado diretamente a religião, mas sim a mitologia. Bom, o misticismo, né? Ele vai estar muito presente. Por quê? Porque nessa obra não vai existir uma dinâmica de causa e efeito, porque tudo vai ser guiado por uma força mística que está acima de tudo e todos. Então, os acontecimentos vão sendo justificados pela mitologia do interior. Então, de novo, a gente vê aquele papo do regionalismo da Ruth Guimarães, de que o interior torna o inverossímil algo possível. Então, né, o homem não sendo capaz de encontrar justificativa ou uma explicação pelo que acontece na vida, acaba que apela para o mitológico. E como exemplos, a gente tem o que explicou a ruína da fazenda, que seria a maldição de Ana dos Anjos, porque é dito na obra de que não foi culpa da Sinha Carolina ter levado um golpe, dela ter sido besta de se envolver com um cara que não quer nada com a vida, que foi expulso pelo próprio pai de casa, e a culpa da ruína da fazenda foi sim a maldição da Ana dos Anjos. Então aí a gente tem essa extinção da dinâmica de causa e consequência, né? Sendo substituída pela explicação mitológica. E a loucura do Joca, a gente tem que ele se apaixonou pela Curiango, que ele enlouqueceu de amor e que a loucura dele foi ocasionada pela mãe de Ouro, né? Bom, passa. A gente tem, então, a estrutura da obra relacionada à estrutura do Brasil, porque ambas vão ser constituídas a partir de três pilares. O primeiro é a metáfora, né? Que a gente tem a maldição da Joana e da Mãe de Ouro, né? E o que esses fatos representam? O que essa maldição de fato representa, né? Aí a gente vem para a sociedade, porque a maldição da Joana vai representar o fim da escravidão e a Mãe de Ouro vai representar uma crítica à exploração do trabalho liberal capitalista do século XX. E o terceiro pilar é o modernismo, né? Porque a gente vai ter a oralidade, a escrita, né? Criando duplos sentidos, e essa oralidade vai estar muito presente na explicação mitológica, né? Porque os mitos, as lendas folclóricas brasileiras são passadas pela via oral, né? Bom, e por último, a gente vai falar sobre o nome da obra, né? Que chama Água Funda. Bom, o que compõe a nossa história com H maiúsculo não é a história de um homem, mas é a história coletiva. Isso é importante para a gente saber. A expressão Água Funda, ela simboliza uma metáfora. Aí eu vou falar, né, agora sobre essas possíveis interpretações. Pode ser, de uma certa forma de análise, Água Funda fala sobre as origens folclóricas do Brasil, né, que são permeadas no nosso substrato cultural, sendo essas origens folclóricas determinantes na construção do nosso eu coletivo. A gente tem também que a Água Funda pode representar todas as vivências e experiências humanas que a obra apresenta, sejam os assassinatos, sejam as paixões e os amores, os sonhos e as ilusões, a ganância, as relações de trabalho. A Água Funda pode representar todas essas vivências e experiências humanas. E vale ressaltar também que, em muitos contextos, a água pode representar as emoções, a consciência ou até a própria vida, né? A água, em vários filmes, em várias obras literárias, em várias músicas, é um simbolismo da vida. E o funda significa, né, essa profundidade imensa, o que pode remeter aos temas como a introspecção, a busca por entendimento interior ou as questões relacionadas à identidade e ao passado que a obra tanto constrói, né? Então ela explora a complexidade das experiências humanas e a profundidade das relações interpessoais. E tem o trecho que basicamente acaba que sintetiza a obra inteira, que é um trecho que fala assim: quando passamos pela história, somos como canoa em água funda. O que quer dizer essa água funda? Quer dizer que a gente não consegue ver toda a história porque as coisas são reveladas em camadas. Pensa num rio muito fundo, numa piscina super fundo. Você não consegue ver o leito do rio. Você tem que ir mergulhando até chegar no fim. Então, né, mesmo quando a gente passa com a nossa canoa, o rio vai continuar ali. Então, isso também sintetiza a permanência de alguns aspectos que foram tentados ser mascarados
com a instauração da República e o fim da escravidão no Brasil, né? Esse livro, ele é muito interessante, eu gosto muito da maneira que a Ruth Guimarães aborda a crítica dela no livro. Sinceramente, eu não li o livro inteiro, mas eu acho que, tendo isso em mente, a gente consegue ter uma boa noção para poder fazer a diva Fuvi. É isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo, né, que eu vou, acho que, falar sobre o Romanceiro da Inconfidência, mas eu ainda não tenho certeza. É isso, beijinhos!